Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou a Cláudia, estou como PCNP de Educação Física da Diretoria de Ensino Região Leste 1. O objetivo do nosso ATPC hoje é ressaltar a importância da utilização das sequências didáticas dos cadernos orientadores da SEDUC e subsidiar vocês, professores de Educação Física, para o planejamento das suas ações através da reflexão sobre a unidade temática Brincadeiras e Jogos. É importante entendermos de onde partiu esse material que nós utilizamos hoje, que é da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. É um documento de caráter normativo, mas não é o currículo. Ele define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, enquanto o currículo ele define como alcançar esses objetivos. Define o conjunto de aprendizagens essenciais a que todos os estudantes têm direito na educação básica. E por que desenvolver habilidades essenciais em cada ano e série? Para garantir o percurso de aprendizagem contínuo desde a educação infantil, anos iniciais, anos finais e médio. Aqui nesse slide, nós podemos observar todas as ações que a BNCC nos trouxe, né? Ela orientou a elaboração dos currículos, estabeleceu parâmetros de igualdade e qualidade, explicitou o aluno que se quer por meio das competências gerais, buscando o desenvolvimento integral desse aluno, além também de definir as aprendizagens essenciais por meio das competências, das habilidades, para se chegar às etapas e componentes curriculares. No caso da educação física, nós podemos ver no próximo slide que a BNCC traz habilidades essenciais específicas para a educação física para os anos iniciais. Aqui nesse slide que vocês vão receber esse material na unidade de vocês, vocês vão poder clicar aqui na própria imagem e ela te conduz para o site. Você consegue ter acesso a todo esse material do próprio site lá da EFAP, ok? Aqui a gente pode visualizar as habilidades que são específicas para o primeiro ano. Nesse quadro, nós podemos observar na primeira coluna as unidades temáticas que são importantes serem trabalhadas nesse primeiro ano. Na segunda coluna, nós temos as habilidades. E na terceira coluna, os objetos de conhecimento. Aqui nesse material nós temos do primeiro ano o campo de experiência, o eu, o outro e nós, que se vocês observarem nas habilidades, elas fazem referência à educação infantil. No próprio código das habilidades aqui, vocês vão ver que está EI 03, que diz respeito à educação infantil. Por quê? Porque ela faz essa retomada dessa habilidade para que a gente consiga, no primeiro ano, dar uma sequência e uma avançada nas próximas habilidades, nos próximos objetos de conhecimento. Mais para baixo a gente consegue observar aqui uma outra unidade temática que são as brincadeiras e jogos. Aí a gente já começa a entrar especificamente no primeiro ano dos anos iniciais, certo? Depois
ele vem tratar na unidade temática o campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. Continuamos com brincadeiras e jogos, com outras habilidades e com outros objetos de conhecimento também. Aqui no próximo slide, nós temos um exemplo já no caso dos anos finais. Clicando aqui nesse slide também, vocês podem acessar todos os materiais referente aos anos finais de educação física, as habilidades que são essenciais, tanto para o primeiro bimestre quanto para o segundo bimestre, ok? Lá vocês vão ter acesso a todos esses materiais, acessando aqui o link que fica dentro dessa imagem, ok? Aqui nós trouxemos as habilidades essenciais do ensino médio na educação física, mas para que a gente possa ter uma aproximação com esse material, apesar de estarmos falando, né, com professores dos anos iniciais, é importante a gente ter pelo menos uma visão de como esse material do ensino médio se apresenta. Aqui a gente pode observar também a possibilidade de clicar e entrar, né, direto na página lá da EFAP, que a gente tem a disponibilidade de acessar todas as outras séries e bimestres, mas aqui é só um exemplo para a gente poder observar que ela vem um pouquinho diferente do que acontece nos anos iniciais. O material ele vem trazendo uma habilidade geral, né, na área de linguagens e suas tecnologias, e aí na sequência as outras colunas vêm apresentando os objetos de conhecimento de cada componente curricular da área de linguagens. No caso, a gente pode acompanhar aqui, na quinta coluna, a gente tem os objetos de conhecimento específicos da educação física. Na sequência, nós colocamos aqui um material que vocês podem ter acesso, que é o próprio material de apoio. Esse é o currículo paulista. Aqui vocês podem clicar no currículo em ação do professor de educação física dos anos iniciais, dos anos finais e também do ensino médio, caso haja algum professor que também atue nesse segmento. Esse material ele vem completo, ok? Vamos ver agora o que traz esse material do professor, o caderno do professor. Lá nós vamos poder identificar as unidades temáticas, as habilidades a serem desenvolvidas e os objetos de conhecimento que são trabalhados no decorrer dos anos e dos bimestres. Ele traz também situações de aprendizagem, e a partir dessas situações de aprendizagem, nós temos condições didáticas e indicações para desenvolvimento das atividades. Demonstram as ações necessárias para alcançar essas habilidades. Elas são articuladas aos tipos de conteúdo, tanto conceitual, atitudinal, procedimental e factual. Todo esse material nos auxilia a observar se o estudante realmente compreendeu as habilidades que precisavam ser trabalhadas, né? Se ele realmente desenvolveu essas habilidades. Temos ali as indicações que auxiliarão nos processos de avaliação e recuperação. Trouxe aqui para nós o material do caderno do professor do primeiro ano, para nós observarmos um pouquinho como que ele se apresenta, né? No primeiro bimestre, nós podemos observar aqui, ó, nesse quadro, que ele traz 2 unidades temáticas para o primeiro ano no primeiro bimestre, que são as brincadeiras e jogos, corpo, movimento e saúde. Já no segundo bimestre, nesse mesmo quadro, a gente consegue observar que a gente vai trabalhar com a
unidade temática de dança. No terceiro bimestre é ginástica e no quarto bimestre esporte, brincadeiras e jogos, corpo, movimento e saúde. Então, nesse primeiro quadro a gente consegue ter um panorama do que vai ser trabalhado, né, durante todo o ano, o que nos ajuda no início do ano, em toda a preparação, né, para o nosso plano de ensino e posteriormente, nos próximos slides a gente vai ver as situações de aprendizagem. Por exemplo, nesse próximo slide a gente consegue ver a unidade temática de brincadeiras e jogos e logo em seguida já vem as habilidades. Tem situações de aprendizagem em que as habilidades são algumas, como a gente pode ver aqui, nós temos 6 habilidades. Vai ter situações de aprendizagem que vai trabalhar com uma só, então é importante a gente estar atento a essas habilidades, ao que elas exatamente estão pretendendo que a gente alcance com os nossos estudantes, né? E esse é um exemplo do primeiro ano. Agora eu trouxe aqui para nós, no caso, o do segundo ano, para a gente poder ter uma visão de todo o segmento dos anos iniciais. Então, nós vamos ver do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Aqui a gente começa a observar que mantemos no primeiro bimestre brincadeiras e jogos e não temos mais corpo, saúde e movimento. Tem professores que trabalham com primeiro e segundo ano e não pega terceiro e quarto, ou pega primeiro, segundo e terceiro, enfim. Trabalham com anos diversos, então é importante a gente ter a noção de todo o segmento e de que cada ano vem propor, vem desenvolver com as suas unidades temáticas e as suas habilidades, porque na verdade uma costura outra, né? Uma estabelece toda uma estrutura, a gente vai de uma aprendizagem que vai se construindo ao longo dos anos, né? O terceiro ano, e lá a gente tem uma variação aqui nos bimestres. Nós no primeiro bimestre mantivemos as brincadeiras e jogos. Já no segundo bimestre ele mantém as danças e traz as lutas. Então as lutas elas são apresentadas aqui no terceiro ano, ok? No segundo bimestre do terceiro ano. Já no terceiro bimestre nós temos uma retomada das brincadeiras e jogos, mas com foco na inclusão e a ginástica geral. Então, o terceiro bimestre traz a questão da ginástica também aqui como uma unidade temática nova. No quarto bimestre, nós temos os jogos pré-desportivos, quer dizer, a gente já começa a falar sobre a questão do esporte, né? Já é um início aqui no terceiro ano. E uma retomada de corpo, movimento e saúde, com foco aqui como objeto de conhecimento as habilidades motoras. Agora, no quarto ano, a gente pode ver aqui no quadro que ele mantém primeiro bimestre, jogos e brincadeiras, comunidade temática, mas traz também o jogo de tabuleiro como um elemento a mais aqui na unidade. No segundo bimestre, temos danças e lutas, no terceiro, ginástica e jogos e brincadeiras, e no quarto bimestre, mantemos aqui os esportes, corpo, movimento e saúde.
Aqui, ó, só uma observação. Nesse primeiro bimestre, ele já está trazendo aqui outras habilidades, são 3 habilidades, já não são, então elas, a quantidade varia, né? E de um ano para outro, de um bimestre para outro e de uma situação de aprendizagem para outra. Então, é muito importante a gente estar atentos a quais habilidades são essas, o que ela busca, o que ela pretende apresentar para os nossos estudantes e desenvolver, ok? No 5º e último ano, nós temos no primeiro bimestre aqui as brincadeiras e jogos, mantém-se a unidade temática do corpo, movimento e saúde, mas é importante, vamos ter de novo? Não, não é de novo, né? O aprofundamento é outro, o objeto de conhecimento, ele traz um outro aprofundamento nesse tema. Então, vocês percebem que é toda uma sequência de um trabalho. Então, é importante, e a intenção de trazer esses slides do primeiro ao 5º ano é vocês entenderem que é importante a utilização desse caderno do professor, porque existe uma continuidade de um trabalho, não só de um bimestre para o outro, como de um ano para outro, do primeiro ano até chegar ao 5º ano. Esse material ele foi todo pensado de forma a trabalhar a continuidade dessas unidades temáticas. E tudo isso para trazer para vocês a importância de todo um trabalho que é feito nos anos iniciais, que vai contribuir para esse estudante dar seguimento nos anos finais, no ensino médio. O próprio nome já diz, né? É um trabalho que ele é fundamental. Ele é a base para que os nossos estudantes possam dar continuidade às suas atividades físicas, às suas atividades práticas nos próximos segmentos. Ok? Aqui nós vamos entender um pouquinho sobre a estrutura do próprio material do caderno do professor. Como já havíamos dito, ele apresenta essas situações de aprendizagem com as unidades temáticas que nós já vimos, brincadeiras e jogos, esportes, lutas, ginástica, dança e corpo e movimento. Todas essas unidades temáticas foram organizadas de acordo com os bimestres. Então, é importante a gente manter essa estrutura, porque o material ele traz na sua elaboração uma estratégia que é muito importante para que se realmente consiga atingir essas habilidades, né? Que são as rodas de conversa, as vivências. Lá nesse material, no caderno do professor, a gente vai ter propostas de pesquisas, socializações de todo esse material que os estudantes e junto com os professores vão elaborando. Tem momentos de reflexões que acontecem entre os estudantes e os professores, e mesmo uma extensão do que acontece na escola com os próprios familiares, com a comunidade. Então, existem propostas nesse sentido dentro desses materiais, além das propostas de avaliação e propostas de recuperação. Toda essa estratégia desse material, ele foi pensado, foi elaborado de forma a permitir que o estudante consiga identificar, experimentar e fruir o quê? Todas essas unidades temáticas, que nesse caso, no nosso primeiro bimestre, nós temos as brincadeiras e jogos como o nosso assunto de hoje no ATPC.
Vamos lá, gente? Vamos brincar? Qual a sensação de vocês quando escutam essa pergunta? Vamos brincar? O que remete a vocês quando escutam essa pergunta? Tem gente que vai dizer que não tem mais idade, que já tá velho, que a coluna não permite, que o joelho já não ajuda, não é? A gente tem um pouco dessa fala hoje em dia, né? Mas vamos pensar um pouquinho mais em nós mesmos, quando a gente escuta essa pergunta, mas vamos nos remeter não só aos dias atuais, porque também tem aqueles que falam assim, não, eu sou um jovem eterno, né? Sempre brincalhão, tem de todos os tipos, né? Mas vamos nos lembrar de quando, na nossa infância, de quando éramos crianças, né? Quando a gente fala assim, vamos brincar? Que sensação você tem? Alegria, frio na barriga, tristeza, disposição, parece que sobe aquela adrenalina de vamos brincar do quê? Já vem outra pergunta, né? E quem que vai brincar? E aí temos vários elementos aí, né? É importante a gente pensar um pouquinho, se colocar e retomar mesmo essa sensação de brincar, essa experiência, essa vivência de brincar, porque nós também já fomos crianças um dia, né? Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês um trecho que fala um pouquinho sobre o brincar. Ele fala assim: o brincar é o fazer em si, um fazer que requer tempo e espaço próprios, um fazer que se constitui de experiências culturais, que é universal e próprio da saúde, porque facilita o crescimento, conduz aos relacionamentos grupais, podendo ser uma forma de comunicação consigo mesmo, a criança, e com os outros. Pois é, né? Uma simples palavra, o brincar, ela traz não só sensações, sentimentos, recordações, memórias em nós, como ela também pode proporcionar tudo isso, né, que a gente está vendo nesse trecho. Ela requer algum tempo, requer um espaço, nos oferece experiências culturais, nos proporciona saúde, crescimento, a questão do próprio relacionamento, do grupo. Então, é uma comunicação consigo mesmo e também com o outro, né? As pessoas às vezes subestimam o brincar, subestimam o lúdico, subestimam essa palavra, né? Tem uma certa depreciação quando se fala, vamos brincar. Mas se formos observar a fundo, ela traz vários conceitos, né? Agora, vamos pensar, qual é a especialidade da criança? Essa é fácil, hein? A especialidade da criança é essa, é o brincar, gente, não é? Eles fazem isso com uma naturalidade, por isso que inicialmente é importante nós estabelecermos um diálogo com os estudantes, porque afinal de contas essa é a especialidade deles, né? É importante envolvê-los nas atividades e não apenas na execução delas. Dessa forma, passamos a conhecê-los melhor, se sentem respeitados e valorizados, e com isso estabelecemos um melhor diálogo e também interação com eles. Aqui eu trouxe para vocês, só para a gente já ir finalizando o nosso TPC de hoje, um panorama a respeito dessa unidade temática,
que é referente ao primeiro bimestre, como nós vimos, é uma das unidades temáticas, a brincadeiras e jogos. Então, para a gente ter uma ideia da importância desse segmento e dessa continuidade do trabalho que é feito ao longo dos anos, de todos os anos, né? Nesse segmento dos anos iniciais. Então, no primeiro ano, partimos de atividades que os estudantes conhecem para outras sugeridas pela família, chegando no contexto comunitário. Já no segundo ano, essa unidade ela vai trabalhar de forma a ampliar esse contexto, indo para um contexto regional, explorando as diferentes linguagens, oral, escrita, corporal e audiovisual. No terceiro ano, vamos trabalhar as origens de algumas dessas práticas corporais, reconhecendo a influência desses diferentes povos na origem das brincadeiras e dos jogos, né? No quarto ano, trazemos aqui uma retomada e um aprofundamento desses objetos de conhecimento que foram vistos até o momento. No quinto ano, essa unidade temática, ela proporciona um recriar e um experimentar dos jogos do mundo. A estratégia que o material apresenta traz uma valorização das experiências dos estudantes como um ponto de partida e também como uma forma de diálogo ao longo de todo o processo de aprendizagem, considerando que também com as experiências propostas, os estudantes irão aprender gestos, técnicos, as regras, os sistemas táticos de uma prática esportiva, incluindo a importância de um trabalho em equipe e o próprio protagonismo nessas práticas. E agora eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês. Encerramos por aqui o nosso ATPC sobre brincadeiras e jogos. Espero realmente que tenha contribuído de alguma forma. E a sugestão para o desdobramento de hoje é aproveitar esse material que nós temos, o caderno do professor, e fazermos esse mesmo movimento, né, de todos os anos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, tratando, nós aqui falamos sobre as brincadeiras e jogos, mas agora tratando da segunda unidade temática, né, porque em alguns anos nós temos uma unidade temática, como já vimos, mas temos também uma segunda unidade temática. Então a proposta é que a gente faça esse desenrolar do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano dentro dessa segunda unidade temática, ok? Muito obrigada para vocês, um bom dia a todos.